Assis, ex-presidente da BMS, foi nomeado agora como vice-presidente da ISSMGE para a América do Sul. A ISSMGE é a Associação Internacional de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, e o André assume agora mais esse desafio. Então, estamos aqui para conversar com ele. André, primeiro, parabéns pelo novo cargo. E eu queria que você contasse um pouquinho como aconteceu essa nomeação. Isso é uma coisa interessante, né? Tradicionalmente, a Associação Internacional de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, ela tem o presidente eleito a cada 4 anos e ela tem vice-presidentes que são indicados pelas respectivas regiões geográficas que compõem os países que são sócios, né? Associados a essa associação internacional. E no nosso caso aqui é a América do Sul. É claro que os nossos países, todos eles têm a sua BMS, a sua associação nacional, né? E então, né, cabe a nós, cabe a esses países indicarem um vice-presidente a cada mandato de presidente. No caso da BMS, a BMS é uma associação muito bem vista no cenário internacional. Ela está entre as 5 maiores associações geotécnicas do mundo, né, considerando todos os países em número de associados, etc. Então, ela é muito bem vista pela Associação Internacional e ela tem um peso enorme aqui na América do Sul. Então, já vem sendo feito um acordo nos últimos anos de que a cada mandato de presidente, né, uma vez a BMS indica um vice-presidente, na outra vez, né, de forma alternada, escolhe-se algum outro presidente de outra associação da América do Sul, né, que nesse momento, inclusive, essa vice-presidência está na Argentina, né? Então, assumindo que daqui a 6 meses, né, em maio desse ano, do ano que vem, vai haver a eleição do novo presidente, então já começa-se a recolher quem seriam esses candidatos a vice-presidente. Na verdade, não é nenhuma candidatura, não. Aqui no nosso caso, acontece de forma muito amigável, né? E aí o vice-presidente atual, que é o Alejo Esfriso, da Argentina, ele então perguntou para a BMS, olha, considerando o nosso acordo, qual é a indicação de vocês para a vice-presidência? E é claro que isso normalmente é ratificado, é endossado por todos os países da América do Sul, como acontece normalmente. Para minha surpresa, né, os meus amigos, né, da BMS, os meus ex-presidentes, como eu sou, né, um dia me chamaram numa conversa e já no meio da pandemia, isso foi no início do ano, e me intimaram, né, de forma bem direta, olha, a gente quer que você seja o nosso vice-presidente, indicado pela BMS, né? E eu recusei um pouquinho, né? Fiz um corpo um pouco difícil, né? Eu realmente não tinha essas pretensões mais no momento, né? Em função dos cargos que eu já assumi, mas eles me deram motivos, né? Por que eu deveria contribuir, e eu tenho um débito muito grande com a BMS, ela sempre me ajudou muito, etc., e eu não podia, então, furtar a mais esse desafio. Então, aceitei, já estou nomeado, né, já recebi uma carta da Secretaria-Geral da Associação Internacional, nomeando 6 vice-presidentes das 6 regiões geográficas que vão, então, compor, junto com o próximo presidente, que será eleito em maio. Então, foi dessa forma que aconteceu. E André, para essa seu novo desafio, existe já um projeto, né? Que é o projeto Cápsula do Tempo, certo? Pode contar para a gente um pouquinho sobre ele? Esse é um projeto, vamos separar em 2 partes, né? É claro que, como a BMS, como vice-presidente da América do Sul, a gente tem os nossos projetos, os nossos objetivos, né? Aquilo que a gente gostaria que seria o tom da minha vice-presidência, né? Basicamente, o que a gente quer, de forma geral, é devolver para a América do Sul um certo protagonismo, não só para o Brasil, mas todos os países, né, em termos de participação mais ativa, né, envolver mais as pessoas, né, esse aspecto eu costumo trabalhar bem, eu converso com todo mundo, eu consigo aglutinar, formar as ideias, e no final das contas a gente quer
mais uma vez, trazer para a América do Sul um certo protagonismo dentro do cenário da Associação Internacional de Engenharia Geotécnica, né? Isso é claro que, de uma parte, significa trabalho de todo mundo, né? Participar de forma mais ativa nos comitês técnicos, né? Nas publicações dessas diretrizes que são feitas, enfim, né? Mostrar a cara para ganhar esse protagonismo não de graça, mas pelo trabalho, pela competência, né? E é claro, né, com isso tudo, então a gente também quer que eventos de porte internacional venham a nos visitar, venham de vez em quando acontecer também na América do Sul, já que, né, tem bastante tempo que a gente não tem eventos desse porte, né, como acontece em outras áreas. Então, esse é o objetivo da vice-presidência, foi esse que foi conversado, foi colocado junto com todo mundo, e é claro que a gente ainda tem outras coisas ainda para polir. Agora, é um objetivo da Associação Internacional que, na reunião que acontecerá, no congresso que acontecerá na Austrália, em maio, é um objetivo da Associação Internacional o projeto Cápsula do Tempo. E esse projeto ele quer reunir de todas as associações internacionais, né, um pouquinho do seu passado, resgatar, né, um pouco do seu histórico, as principais contribuições de cada país para a engenharia geotécnica em nível mundial, em termos de conhecimento, tecnologia, e também dizer o que nós estamos fazendo hoje, o que a gente enxerga do futuro. Então, é um projeto que transcende um pouco esse aspecto. Então, eu entendo que tem uma parte bastante importante, né, 70%, que é organizar e sistematizar a informação do que foi o passado das associações geotécnicas todas, né? Isso tudo vai ser colocado no site da Associação Internacional, tem que ser colocado no site de todas as associações nacionais também, tá? Para resgatar esse passado, né? O diagnóstico, né? Falar como que nós estamos trabalhando hoje, o que a gente pretende para o futuro, eu acho que é uma parte menor, né? Então, o objetivo da Associação Internacional é levar a cabo esse projeto. Esse projeto ele foi sugerido por um australiano, né? O Sukumar, e ele tem estado à frente junto com uma comissão, com uma força-tarefa, né, de pessoas de todos os lugares do mundo, da África, da Europa, da América, né, eles têm organizado, e aí eles demandaram isso da BMS, né? Claro, a BMS como uma das associações. Então, nesse aspecto, o meu papel aqui agora é coordenar esse projeto perante a BMS, né? Então, aí não estou ainda no meu trabalho de vice-presidente, mas assim, né? A BMS me falou: bom, já que você está indicado como vice-presidente, só vai assumir em maio e esse projeto tem que estar pronto até maio, né? Você deve se ocupar dele também. E aí a gente agora está iniciando esse projeto junto com a BMS para registrar a nossa história, os nossos conhecimentos de forma bastante ideal, né, junto à Associação Internacional. A BMS tem muita coisa para dizer no cenário da engenharia geotécnica internacional. Sem dúvida. Esse projeto já está em andamento, André? Sim, ele já está em andamento. Eles mandaram para a gente eu diria que lá para julho, uma ideia de que seria o projeto. Para variar, todo mundo ficou bem quietinho, fingindo de morto, né? Porque quando a gente recebe tarefas que podem ser grandes, né? Isso eu não estou falando só do Brasil, não, estou falando de todos os países do mundo, né? Ficou todo mundo, quem sabe eles esqueçam isso, né? Vai dar um trabalhão danado, tal. E aí eles, ao perceberem que ninguém estava se mexendo, essa força-tarefa deles lá começou a organizar com todas as regiões continentais, né, no nosso caso aqui, a América do Sul, né, e ela começou a organizar lives, né, reuniões como essa, né, que a gente faz sempre aí pela internet, para explicar melhor e tudo. Então, houve uma primeira reunião lá para mais ou menos final de setembro, início de outubro, explicando, né, motivando as pessoas, etc. Tal. E aqui na América do Sul, a gente percebeu que estava todo mundo fingindo de morto, com exceção da Colômbia.
tá? A Colômbia botou duas pessoas bem novas à frente do projeto, que eu acho que isso é legal, porque motiva as pessoas, né? E eles já estavam assim, super empolgados, tentando já trabalhar, etc. Tal. Aí eu acho que isso gera aquela vergonha alheia para todo mundo, né? Que todo mundo fala, pô, os caras estão fazendo, a gente ainda nada, né? E eles marcaram uma outra reunião para final de outubro, iníciozinho de novembro, para todo mundo reportar o que estava sendo feito. Então, eles estão tratando a gente com um chicote curto. Tá? E aí, nessa segunda reunião, além da Colômbia, que já mostrou muita coisa do que eles estão fazendo, o Brasil e a Argentina apresentaram pelo menos um plano de ação. Né? Eu realmente demonstrei um plano de ação porque eu não tinha nem validado esse plano ainda com a própria BMS. Né? Então, em função daquilo que eu entendi, o que era o espírito do projeto, eu fiz um esboço de uma ideia do que a gente vai fazer. Eu passei, claro, para o Schneid, para o nosso presidente, para conhecimento dele, só que como a gente não teve tempo de ratificar, de discutir, né, a minha proposta com o posicionamento oficial da BMS, eu apresentei lá como sendo um plano preliminar, que ainda ia passar por tudo isso. Tá? E agora, a partir dessa semana, que isso tudo foi ratificado perante a BMS, então aqui, oficialmente agora, a gente já pode falar que o nosso plano de ação ele não é mais preliminar, ele é um plano de ação, e nós vamos ficar trabalhando nele aí pelos próximos 4, 5 meses, porque até o final de abril do ano que vem, né, nós temos que estar com tudo pronto, porque isso será inaugurado lá na Austrália durante o Congresso Internacional. Muito bom, André. Acho que é isso. Obrigada. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu acho que vale a pena eu falar 5 ações que estão dentro desse plano. Né? O que Vamos a gente lá. vai tentar levantar. Né? Então, de uma forma geral, o primeiro item é a história dos 70 anos da BMS. Né? Então, o que aconteceu nesses 70 anos? E nós vamos dividir isso por décadas. E eu vou pedir a colaboração dos meus ex-presidentes da BMS, né? Para cada um deles se pegar a um período desses, né? Eu dividi em 3, os primeiros 30 anos, depois os anos 40 e 50, depois os anos 60 e 70. Eu creio que isso não é muito difícil, porque nós temos os livros da BMS, onde a história da BMS e tudo está muito bem já documentada. Mas para envolver todos, né? Então, essa é uma tarefa que eu quero compartilhar com os próprios ex-presidentes da BMS, para que eles façam essa resenha e a gente depois apresente a história dos 70 anos da BMS. E é claro que a gente, melhor do que tudo isso, a gente tem um livro, né? A gente pode botar lá, nós temos que ainda observar problemas de copyright, esse negócio, mas a gente pode até disponibilizar esse livro na nossa página web, né, para todos. Então, essa é a primeira linha de ação, a linha histórica. A outra linha que muitos países estão seguindo, e eu acho que a gente deve seguir também, é escolher algumas personalidades, principalmente que já se foram, que tiveram uma contribuição muito grande na BMS. É claro que o professor Vitor de Mello, que inclusive foi presidente da Associação Internacional, será uma delas. Mas eu pretendo também que os meus colegas, né, os próprios ex-presidentes, ratificados pelo Conselho da BMS, a gente escolha aí 3, 4, 5 personalidades, e aí a gente escreva sobre essas pessoas e por que a gente está escolhendo essas pessoas como contribuição para a engenharia geotécnica nacional e internacional. Então, aí é o caso dos indivíduos. Né? A terceira colocação será quais foram as principais contribuições do Brasil para a engenharia geotécnica mundial, muito mais do aspecto da teoria, né? do que todo mundo fez, quais foram as grandes contribuições, né? Depois desses 70 anos que nós contribuímos para a engenharia geotécnica mundial. Né? É claro que nós temos uma responsabilidade muito grande, nós somos um país tropical, a maioria das teorias são desenvolvidas em países de clima temperado, né, uma característica de formação dos solos muito diferente da nossa, e aí sempre foi chamado ao Brasil alguma responsabilidade. Mas não só isso, outras coisas também, né, nós contribuímos. Né? De forma prática, aí vem a quarta linha,
que é quais foram as grandes obras que o Brasil fez, que essas obras chamaram a atenção do mundo, né? Que foram realmente benchmarks na engenharia geotécnica internacional. Nós tivemos o período das grandes barragens, né? Nós tivemos períodos dos escorregamentos, de taludes, com muito aprendizado, etc. Então, as grandes obras que o Brasil fez que nos colocaram numa evidência internacional muito grande. Então, a ideia também é destacar algumas grandes obras para colocar nessa seleção. E, por último, eu escolhi também o impacto na formação do engenheiro geotécnico pelas universidades brasileiras em nível de mestrado e doutorado. Nós temos inúmeras universidades hoje com programas de pós-graduação muito consolidados, que atraem gente do mundo inteiro. Então, o Brasil também está participando da formação da engenharia geotécnica nacional e internacional. Então, a gente vai apresentar um pouquinho das estatísticas sobre os programas de pós-graduação, etc., né, e como é que elas têm contribuído para tudo isso. Tá? Então, basicamente, são essas linhas de ações que a gente quer trabalhar. Como você pode perceber, né, a gente vai estar bastante ocupado aí nos próximos meses para coordenar tudo isso junto. Sem dúvida. E, André, você disse da participação dos ex-presidentes, né, que vão colaborar na parte mais histórica e tal. Nas outras partes, você certamente vai contar com a colaboração de muita gente, né? Você pode citar um pouco não nominalmente, mas quem vai participar disso? Não, basicamente, eu tentei envolver a nossa comunidade geotécnica de uma forma bastante generalista, né? O que acontece? Os ex-presidentes vão ajudar nessa parte histórica, né? Eles têm essa história da BMS muito, muito viva na cabeça deles, né? A escolha das personalidades é uma coisa que vai ser feita pelos ex-presidentes e pelo conselho da BMS, né? É claro que uma força-tarefa vai indicar nomes, mas todo mundo tem que ratificar esses nomes. A partir daí, em função de quem foi escolhido, a gente vai ter que escolher, como são pessoas que já não estão mais entre nós vamos ter que escolher algumas pessoas que foram muito próximas dessas personalidades, né, para nos ajudar a levantar os dados que interessam, né, para formar essa biografia dessas pessoas. No caso das teorias, né, e das grandes obras, eu vou contar com os engenheiros experientes da BMS, em particular o conselho, mas se a gente precisar de mais alguém fora do conselho da BMS, a gente vai buscar também. Mas são pessoas que têm que ter essa visão geral, essa experiência, para saber, para indicar para nós quais são as principais teorias brasileiras que afetaram a geotecnia internacional e as obras brasileiras de grande impacto internacional. Então, para isso, a gente vai trabalhar com essas pessoas. E, no caso das universidades, com os cursos de pós-graduação, eu quero contar com o grupo jovem da BMS, né, que são pessoas que estiveram recentemente ou ainda estão nas universidades para levantar os dados e compor com a gente essa estatística, né, dos nossos cursos de pós-graduação e como elas têm atuado. Então, com isso, a gente procura tentar varrer, né, as principais composições, né, com a experiência de cada um e a habilidade de cada um para formar esse plano de ações para o projeto da Cápsula do Tempo. Eu tenho que lembrar que tudo isso tem que depois ficar registrado numa página web. Nós vamos ter que editar a página web da BMS e criar lá Projeto Cápsula do Tempo, a BMS. Né? E tudo vai ter que estar lá, e só depois que estiver lá é que a gente pode subir para o da internacional. Isso é o acordo que foi feito. Ou seja, primeiro tem que estar consolidada toda a informação aqui dentro da BMS para depois subir para a internacional. Ah, que bacana, André, que legal. Bom, boa sorte no projeto e nesse seu novo cargo. Não há dúvidas de que a América do Sul está muito bem representada diante da ISS-MGE. Então, obrigada pela sua atenção sempre e boa sorte. Muito obrigado, Renata. É sempre um prazer falar com vocês. Né? Obrigado.